Trabalhar em casa é sempre visto como o sonho, um sonho tornado realidade. Trabalhar de pijama, trabalhar no sofá, trabalhar sem horários. Isto nem parece trabalhar, não é? De certeza que já ouviste alguém comentar isto e alguém de ti ficou aqui a remoer, porque na verdade trabalhar em casa exige muita disciplina, exige muito foco da nossa parte e muita inteligência emocional, mais do que parece à primeira vista. Neste episódio vou mostrar-te como é que tu podes ter assim uma rotina produtiva, seres mais produtivo, focado em casa, sem estar constantemente a depender da força de vontade, com menos esforço e com mais leveza. Vamos desconstruir completamente este mito de que trabalhar em casa é incrível e é super o sonho tornado realidade e fácil, e vou-te trazer também estratégias para tu conseguires implementar uma rotina mais produtiva à prova de culpa, à prova de desculpas e à prova de cansaço excessivo. E, como toda a gente, e já deves ter recebido muitas vezes este comentário, parece liberdade, parece que nem estás a trabalhar em casa nem parece trabalho. Mas para quem quer mesmo produzir, quem quer mesmo trabalhar e fazer um bom trabalho, isto pode ser um pesadelo, pode ser um desafio brutal. Porque trabalhar em casa implica tu gerir o teu tempo sem supervisão, não tens propriamente um chefe a ver o que é que tu estás a fazer, é lidar com distrações constantes do teu ambiente, no teu ambiente familiar, interrupções, pessoas, é saber parar quando não há propriamente um limite, porque quem trabalha numa empresa ou num escritório, bateu a hora de saída, podes ir. Aqui, quando estás em casa, é diferente, parece que não há propriamente uma limitação, podes trabalhar pela noite dentro e resistir àquele. É só mais um minutinho. Aqueles minutinhos que viram muitas vezes horas infinitas. Portanto, é importante que tu entendas que também quem está a ouvir isto e que trabalha em casa ou quem não trabalha em casa entenda que liberdade é muito bonito, mas liberdade sem estrutura é mais uma forma de caos. E portanto, ser produtivo em casa exige muita autogestão, muita disciplina, muito foco e muita clareza nos limites. É muito fácil nós trabalharmos demasiado, sentirmos culpa por descansar, estar sempre a pensar em trabalho, mesmo nas pausas. É muito fácil não trabalharmos, estarmos constantemente a arranjar formas de contornar o trabalho. Ah, vou arrumar o armário e organizar as minhas camisolas por cores. Ah, vou arrumar a despensa. Parece tudo trabalho produtivo e é trabalho importante, é uma forma de organização importante, mas se calhar não é tão essencial como terminar aquele relatório porque tem um prazo específico, não é? Portanto, trabalhar remotamente, sem estrutura, sem organização, é trocar o escritório físico por um escritório mental que nunca fecha. É como teres aqui um escritório que nunca fecha, está sempre aberto 24 horas. Porque não há limitações, não há, pronto, vão-se todos embora porque chegou o final do dia de trabalho. Não, facilmente ficamos pela noite dentro a terminar o trabalho. E se trabalhas remotamente, provavelmente já passaste por isto. Já te aconteceu trabalhares o dobro para fazeres o mesmo, terminas o dia sem energia e sem clareza do que é que realmente fizeste, parece que fizeste tanto, mas fizeste tão pouco, não sabes separar o trabalho do descanso, sentes que estás sempre aqui em dívida, parece que por mais que faças e depois vais descansar, parece que há sempre preocupações, parece que não há sempre alguma coisa para fazer e distrais-te muito mais facilmente. Estás em casa, estás na tua secretária, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou organizar o meu armário, vou responder àquela mensagem, entra algum familiar, vou ter uma conversa com ele. Isto é muito mais fácil, é um ambiente muito mais propício a distrações. E portanto nós precisamos de implementar estratégias para facilitar a ação, diminuir a resistência e conseguirmos impulsionar a nossa produtividade e capacidade de entrar em flow, de conseguirmos estar assim imersos no trabalho que estamos a produzir para produzir trabalho com qualidade, para impulsionarmos sim a nossa produtividade, criatividade e capacidade de aprendizagem. E portanto, eu vou-te dar aqui algumas estratégias que tu podes implementar já amanhã na tua rotina
para que realmente consigas produzir com qualidade, em menos tempo, com menos esforço, de forma mais leve e que não precises trabalhar horas infinitas e pela noite de dentro. Primeiro, e este é um passo essencial e é alinear a tudo, que é organizar a tua semana. Planear a tua semana. Porque se tu não tens um guião da tua semana, há muito pouca clareza da tua parte. Não há direcionamento. E quando o teu cérebro sente que não há clareza, fica desconfortável. E o desconforto leva a gasto energético elevado. E o teu cérebro não quer isso. E como ele não quer gastar muita energia, ele vai pensar: não, então não vou fazer. Vou criar resistência. Vamos encontrar aqui outra ação que seja mais fácil, que me traga aqui esta recompensa rápida, nem que seja assim um cheque rápido ou arrumar uma coisa no armário. Portanto, é muito importante, antes da semana começar, tu teres clareza do que é importante ser feito ao longo da semana, qual é, assim, o foco da semana, o foco principal e quais são as tuas prioridades diárias. Porque isso dá-te um mapa, digamos assim, um mapa da semana, que está ligado, sim, às ações que são importantes serem feitas para o teu trabalho, mas também para ações que são importantes para levarem ao progresso do teu objetivo. E é importante ter sim uma agenda e uma lista de tarefas para ires percebendo o que é importante ser feito a cada momento, compromissos que tens agendados com outras pessoas, consultas, tudo que tenha horário específico e que precisa de ser gerado um lembrete para te lembrares que tens aquele compromisso àquela hora, e fora desses horários, que tens alguma coisa específica, num horário específico e numa data específica, tu vais olhar para a tua lista de afazeres e percebes o que é importante ser feito. O que pode ajudar quando há falta de clareza aqui nas tuas tarefas é, tendo em conta as tuas responsabilidades, tu fazes assim uma lista exaustiva. Até podes usar um mapa mental, colocar-te no meio e entenderes quais são as tuas responsabilidades. Até podes, numa fase inicial, fazer só para a parte profissional. Podes até identificar quais são todas as áreas da tua vida que são importantes ter em conta porque exigem ações, não é? Ações para a casa, arrumação da casa, organização da casa, limpeza da casa, tarefas domésticas, preparação de alimentos, de refeições. Isto são responsabilidades. Cuidar dos filhos, ajudar os filhos com o trabalho de casa, preparar a mochila para a escola. Tudo isto são responsabilidades e tu precisas de entender isto para também não te sobrecarregares com mil e uma coisas. Portanto, o que podes fazer é identificares na área da casa, na área da tua vida, na área do trabalho, quais são as tuas várias responsabilidades. Numa fase inicial, pensa no teu trabalho. Que responsabilidades é que tu tens enquanto profissional? E muitas vezes há esta falta de clareza para quem é empreendedor, porque temos que lidar com tanta coisa, temos que fazer tanta coisa, somos responsáveis por tanta coisa, que muitas vezes damos foco a algumas coisas que são assim mais claras e esquecemos-nos de outras. Eu, enquanto empreendedora, sou responsável e na minha área de atuação, eu sou responsável por ser professora. E o que é que exige eu ser professora? Exige criar material, de apoio, criar apresentações, acompanhar os meus alunos, mas também sou empreendedora, gestora. O que é que um gestor faz? Tem que analisar métricas, tem que analisar finanças. Também sou responsável pela parte do marketing. O que é que exige o marketing da minha parte? Criação de conteúdo, escrever copies para os meus conteúdos, enviar os conteúdos para design, interagir com a minha comunidade. Tenho uma série de responsabilidades e elas precisam estar mapeadas para eu ter esta clareza do que é importante, o que é que eu posso dar foco em cada fase da minha vida, porque eu não consigo dar conta de tudo e, portanto, eu preciso de entender em cada fase o que é possível para mim. Ao ter este mapeamento, torna-se tudo muito mais claro. E ao ver clareza, é muito mais fácil o nosso cérebro ultrapassar a barreira do desconforto e agir. Depois, define um horário de trabalho claro. Muitas vezes o que acontece quem trabalha em casa é começa às 10, termino à meia-noite, amanhã começo um bocadinho mais cedo e termino às 7, amanhã começo ao meio-dia, só vou trabalhar à tarde e depois trabalho pela noite dentro. E até pode acontecer, mas é importante que haja uma definição de limites.
Porque se eu não crio estes limites, se eu não tenho esta clareza de limites, que são importantes, porque assim, nós somos limitados. Temos que assumir isto, nós somos limitados. O ser humano é limitado em termos de energia e em termos de foco. E portanto, nós precisamos de colocar os nossos próprios limites. O ideal para mim é trabalhar das 9 da manhã até às 5h30, 6 da tarde. Este é o horário ideal para eu trabalhar. Pode acontecer de algum dia trabalhar só à tarde e também está tudo bem. Mas nesse dia em que eu vou trabalhar à tarde, eu também tenho que definir um limite. Vou começar às 2 da tarde e vou terminar às 8 da noite, 8h30. Porque se eu não crio esse limite, facilmente caio na. Vou só fazer mais uma coisinha. Vou fazer mais aquela coisinha. Tenho que tratar disto. Ficou isto por fazer. E de repente, quando damos por nós, meia-noite, 1 da manhã. Portanto, é muito importante criar limites porque nós próprios somos limitados. E não nos serve de nada estarmos a trabalhar horas a fio, porque vai haver um momento em que a nossa produtividade vai começar a cair, inevitavelmente. Ninguém é um robô, ninguém é uma máquina e, portanto, precisamos de colocar isto na nossa cabeça. Planear com margem para imprevistos. É importante, quando nós vamos fazer este planeamento da semana, ter sempre em consideração que os imprevistos acontecem e que ninguém está à espera, ou seja, ninguém sabe quando é que eles vão acontecer. E, portanto, eu tenho que saber não encher a minha semana com 1001 tarefas, ou o meu dia com 1001 tarefas, e ao mínimo imprevisto vai tudo por água abaixo. Colocar sempre uma margem de segurança para amparar estes imprevistos. Depois, o que podes fazer é agrupar as tarefas por picos de energia. Tu entendes como é que varia a tua energia ao longo do dia. Por exemplo, no meu caso, eu tenho imensa energia de manhã. O que é que eu faço? Eu coloco o máximo de tarefas possível, tarefas que exijam muito mais da minha energia, que exijam muito mais do meu foco. Por exemplo, escrever conteúdos. Eu preciso de muita energia, preciso de muito foco, preciso de muita criatividade e isto está mais na parte da manhã. Eu sei que isto vai caindo ao longo do dia. Eu sei que à tarde eu tenho muito menos energia. E o que é que eu faço? A estratégia que eu utilizo é colocar reuniões, gravações de aulas, de vídeos, de reels. Porquê? Porque exige uma interação, exige aqui uma energia que vai ser quase que obrigatório da minha parte eu colocar aquela energia. Porque exige interação com outras pessoas, as outras pessoas puxam por mim inconscientemente, a gravação exige que eu coloque aqui mais interação. Se eu tivesse que escrever uma coisa e que fosse algo mais parado, por exemplo, estar parada a escrever, ia ser mais difícil. O pensamento ia fluir de forma mais lenta, o raciocínio ia ser mais lento, ia demorar mais tempo. Portanto, isto também é importante perceber que tipo de tarefas é que tu tens, tarefas mais criativas, tarefas que exijam mais do teu foco, colocar em momentos em que tens mais energia, e para ti pode ser à tarde e está tudo bem. E tarefas mais administrativas, mais operacionais, mais técnicas, em momentos em que tens menos energia. Depois, teres o espaço do trabalho organizado, o espaço de trabalho e a tua casa organizada, como é óbvio. Primeiro de tudo, teres a secretária arrumada e de um dia para o outro teres este hábito de deixar as coisas arrumadas, porque se tu chegas ao teu escritório no dia seguinte e vês aquele caos, até podes achar, eu lido bem com o caos físico. Não, está a criar atrito, está a criar atrito no teu pensamento, no teu raciocínio, porque o teu cérebro está preocupado com coisas que estão fora do sítio. No teu subconsciente, essa informação está a ser processada. Portanto, é importante arrumar no final do dia, para não teres que fazer isso no dia seguinte e estares a perder esse tempo, no final do dia, dá uma limpeza à secretária, passa um pano, arruma os cadernos, os papéis, deixa tudo arrumado para que no dia a seguir não haja tanta resistência. E para além disso, teres as coisas acessíveis. Seja material, saberes onde é que está o material, para não nós sempre à procura e a perder imenso tempo à procura de material, folhas, documentos, saberes que está ali naquele sítio. Mesmo a nível de documentos, teres o teu ambiente digital bem organizado, de forma a que tu saibas onde é que está a informação, onde é que está aquele documento, porque se tu tens sempre estas resistências, estas pequenas resistências
à partida parecem que não são grande coisa, que não estão a ter grande impacto, estão. E pensa só, quando tu não sabes determinado documento, isto cria stress, cria aquela pressão, aquela pico de tensão. Tu sentes já que onde é que está aquela porcaria, onde é que eu não sei onde é que pus aquilo. Isto está a levar-te a perder tempo e está a criar stress. E ao criar stress vai impactar o teu raciocínio no momento a seguir. Portanto, ter o espaço arrumado é importante e teres um espaço definido para trabalhar. O que é que acontece em casa? Vou trabalhar no sofá. Agora vou trabalhar na cozinha, apetece-me. Hoje vou trabalhar na cama. Hoje vou trabalhar lá fora. Hoje vou trabalhar não sei aonde. É importante nós termos um espaço definido para trabalharmos. Quando nós estamos e quem trabalha em escritório, quem trabalha numa empresa, não anda a saltitar de sítio em sítio. Tem a sua secretária, ou tem o seu espaço para trabalhar, dependendo aqui da sua profissão. O que é que acontece quando tu, por exemplo, decides trabalhar na cama? Isto está-te a prejudicar em vários sentidos, não só na tua produtividade, mas também no teu sono. E pode não ser algo muito perceptível, tu podes não perceber isso à partida, mas está-te a prejudicar de alguma forma. Até podes dormir uma quantidade de horas ok, mas a qualidade do teu sono não está a ser a melhor. E se não está a ser melhor, no dia a seguir vais ter repercussões a nível de gestão emocional, de gestão de energia, de foco e, portanto, é importante que tu sinalizes ao teu cérebro que este espaço é para trabalhar e este espaço é para dormir e não confundi-lo com coisas. Calma, mas este espaço não era para dormir e agora estás aqui a trabalhar? Então vais chegar, se isto depois for um hábito, vais chegar à noite, o teu cérebro vai estar muito estimulado. Calma, não era aqui que nós trabalhávamos? Estás a entender? É importante mesmo nós termos um espaço definido. Não quer dizer que de vez em quando eu não vá para um café trabalhar ou hoje apetece-me trabalhar na varanda. Está tudo bem com isso. Mas é importante que haja um espaço definido. E se tens uma casa que não tem várias divisões, por exemplo, um T0 ou um T1, e só trabalhas na mesa, por exemplo, de jantar ou até na cozinha, até encontrares aqui uma forma na tua mesa de te sentares num sítio que não é habitual. Por exemplo, tens uma mesa de jantar comprida, normalmente jantas deste lado, vais trabalhar deste lado. Pode parecer assim ridículo, mas está a ter influência, porque o nosso cérebro associa o contexto às várias ações. Por isso é que quando nós implementamos hábitos, o contexto tem tanta importância. E portanto é importante que tu mostres ao teu cérebro que este espaço é onde eu me concentro, é onde eu me foco, é onde eu lido com responsabilidades. E o que é que vai acontecer? Quando tu associas esse espaço e esse momento de concentração, as coisas tornam-se mais fáceis. Não há tanta resistência, não há tanto atrito no raciocínio, no executar, não há tanta procrastinação. Depois, reduzir ao máximo o atrito pelas coisas que tu procuras, já falamos sobre isto, e prepara-te como se fosse para um escritório físico. O que é que isto quer dizer? É importante que laves a cara, te penteies, tires o pijama, vistas uma roupa, pode ser uma roupa confortável, mas não passes o dia de pijama, porque mais uma vez, se tu passas o dia de pijama, estás a sinalizar constantemente ao teu cérebro conforto, conforto, prazer, descanso, e isto está a confundir o teu cérebro. Então, mas tu estás vestido assim, não seria para descansar, para dormir, para ver uma série? Quando tu te vestes como se fosses para um escritório, como se fosses para uma empresa, como se fosses para um trabalho fora da tua casa, não vais de pijama, não é? Digo eu. Depois faz pausas. É importante que faças pausas ao longo do dia. Se não fazes pausas, a tua energia, o teu foco ao final da manhã já estão completamente acabados. É importante que haja momentos para carregar energia, o teu cérebro precisa disto. Mais uma vez, a nossa energia e o nosso foco é muito limitado e, portanto, nós temos que arranjar formas ao longo do dia de carregar nessa energia. E as pausas é uma dessas coisas. E quando falo de pausas, não é para ir para as redes sociais, porque isso também drena a tua energia. É nas pausas tu respirares fundo, ires dar uma volta, ires apanhar ar, ires comer qualquer coisa, beber água, coisas que realmente contribuam para carregar a tua energia e coisas que sejam até aborrecidas. Nem que seja estar só a respirar fundo e olhar para uma parede.
Porquê? Porque como a pausa está a ser tão aborrecida, nem que seja ali 5, 10 minutos, o teu cérebro começa a pensar: não, eu quero ir trabalhar, eu quero ir trabalhar, eu quero ir trabalhar, eu não quero estar neste aborrecimento. E este aborrecimento é bom. Nós, com estes estímulos todos, com a tecnologia, desabituámos-nos completamente ao aborrecimento. E ao mínimo aborrecimento, ao mínimo tédio, ai não, por favor, eu preciso de uma rede social, eu preciso do meu telemóvel. Isto é um hábito péssimo, porque também está a comprometer a nossa capacidade de concentração. Por isso, nestas pausas, tenta treinar este teu aborrecimento, porque o teu cérebro vai começar a ver recompensa no trabalho, não vai haver tanta resistência em trabalhar. Não ocupes cada minuto, é importante ter espaço para respirar e reajustar, ou seja, nesta estrutura do teu dia, como eu já te falava há bocado, haver sempre margem para imprevistos, para respirar, para descansar e criares uma rotina matinal boa, matinal e noturna. Quando eu falo da matinal é para ajudar hum, a criar foco, a estimular a energia, a estimular o foco, a preparar o teu cérebro para o dia que tem pela frente. Se tu acordas, sais da cama a correr, já em cima de uma reunião, não há ali espaço para respirar um bocado, ir apanhar ar, comer um pequeno almoço com calma, já vais começar o dia mal. Já vai o dia correr mal por aí fora, porque a energia já não é boa, já não é melhor. E portanto, criares uma rotina, e quando falo rotina não precisa de ser ali 1 hora, pode ser ali meia hora, eu acordar, ir até dar uma volta, esticar as pernas, apanhar um bocado de luz natural, que é tão importante também para ativar o nosso cérebro, comer um pequeno almoço bom, nutritivo, que me vai dar energia, até ler ali um bocadinho, que está já a estimular ali o meu foco, em vez de ir logo para as redes sociais e ficar ali a procrastinar a saída da cama nas redes sociais, que só está a drenar completamente a nossa energia e o nosso foco logo no início do dia, estas pequenas ações podem fazer toda a diferença, mesmo. O básico bem feito pode fazer toda a diferença. E o mesmo acontece à noite. Eu ter uma rotina da noite que me vai permitir dormir melhor, com mais qualidade, com horas de sono adequadas, ter uma rotina regular é importante, porque isso também vai ter impacto na minha produtividade, na minha capacidade de foco. E depois, para finalizar, criar estratégias que facilitam o autocontrole. Eu já falei disto em alguns episódios, criarmos aqui o pacto de Ulisses, que eu já houve aí um episódio que falei muito sobre isto, que de certa forma é criar estas estratégias de autocontrole. Não estamos sempre a depender da força de vontade. Por exemplo, eu trabalhando em casa tenho muita facilidade em estar sempre a comer snacks. Tenho uma bolachinhas, tenho um pacote de bolachas na minha secretária, estou sempre ali. Snack, 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 snack. Ainda por cima ultraprocessados, provavelmente. Isso está, isso está a fazer-te muito mal a nível de saúde física, já deves saber isso, mas também a nível de foco e de concentração, a tua energia, a alimentação é um substrato energético muito importante e o tipo de alimentação também tem esse impacto. Portanto, se tu tens dificuldade em controlar esse picar constante, ou não tens esse tipo de snacks em casa e tens snacks mais saudáveis, ou, por exemplo, vais procurar um nutricionista que te dê um plano alimentar mais adequado. Provavelmente não estás a ter um plano alimentar adequado, porque não sabes como fazê-lo e está tudo bem. Portanto, procurar ajuda nesse sentido ajuda-me também a criar aqui uma forma de me autocontrolar melhor. Facilmente me distraio, facilmente vou ao telemóvel, cai uma notificação, vou ao telemóvel, ou então cai um aborrecimento, vou às redes sociais. Se tens esta dificuldade em gerir estas distrações, identificar quais são as maiores distrações, grande parte das vezes é o telemóvel, não é? Se tu tens muita dificuldade em lidar com o telemóvel, mesmo que tu até já saibas que é importante colocar noutra divisão da casa, se mesmo assim não está a funcionar, vai ao carro e deixa-o lá. Eu quero me focar a manhã toda nisto, isto é importante, eu quero avançar com este projeto. Mas estou sempre a distrair-me, estou sempre de forma automática a ir ao telemóvel, não consigo resistir, não consigo lidar com isto. Vou ao carro, deixo lá o telemóvel e volto. Isto é muito mais fácil
de gerir este autocontrole, porque se tu estás na secretária e de repente, ai, gostava mesmo de ir ao telemóvel, não vais até ao carro, porquê? Porque o atrito é maior, a energia que tu precisas despender é maior, então o teu cérebro evita mais ir até ao carro para ter que ir buscar o telemóvel. Isto é uma opção, isto é um exemplo, mas é importante que cries estes pactos e está tudo bem, não é por ser fraco ou pouco disciplinado. Nós todos precisamos deste tipo de estratégias. Tens muita tendência de ir trabalhar para o sofá ou para a cama? Coloca um post-it no sofá, coloca um post-it na mesinha de cabeceira a relembrar que isto te prejudica de alguma forma. Coloca lá mesmo uma frasezinha a dizer, não trabalhar na cama ou não trabalhar no sofá porque vou ficar mais preguiçoso, porque vou ficar mais lento no trabalho, vou demorar mais tempo a fazer as coisas. Tenho dificuldade em contrariar o sedentarismo? Vou colocar alarmes, vou colocar lembretes para me lembrar de caminhar de 1 hora. Ao final de 1 hora vou-me levantar e caminhar pela casa 5 minutos. Vou comprar uma mesa que eleve e ao menos estou de pé e já estimula aqui a mexer os pés e a movimentar o corpo e a mudar a posição do corpo, porque isto é importante também para a nossa capacidade de concentração. O nosso cérebro não foi feito para ser sedentário. Isto são alguns exemplos, mas é importante entenderes que a tua produtividade não nasce do esforço, não nasce da força de vontade, nasce de sistemas, nasce da estrutura, da organização, dos planos, de um plano B também. E é importante realmente tirarmos um tempinho, um pequeno tempo da nossa vida para fazer estas estruturas, porque sim, posso perder tempo a pensar nisto, sim, mas se isto me beneficiar a longo prazo, é ótimo. E portanto, o trabalho remoto pode sim ser saudável e mais produtivo, mas isso só acontece quando há clareza, quando há planeamento e quando há rituais, quando há limites bem estabelecidos da tua parte. E sim, exige muito autocontrole, muita autodisciplina, muito foco, mas se continuares a depender da força de vontade, isto vai ser muito mais difícil. Portanto, por isso é que isto é tão importante. E podes já implementar estas estratégias que eu te dei, muitas delas, já amanhã. Experimenta e partilha comigo nos comentários aqui em baixo quais são as maiores dificuldades que tu sentes aqui na gestão do trabalho remoto e que estratégias vais já aplicar amanhã. Uma estratégia, escolhe uma, não precisas de implementar já todas, escolhe pelo menos uma para experimentar já amanhã. Se este episódio fez sentido para ti, deixa aqui o teu like. Se ainda não subscreves o canal, subscreve para receberes mais notificações sobre os próximos episódios. E lembra-te, para dominares o tempo é preciso estratégia, mas o verdadeiro poder está em dominar-te a ti próprio.